Olá, eu sou Rosário Von Flá e nos próximos minutos nós vamos refletir um pouco sobre psico, neuro, imuno, endocrinologia, espiritualidade e saúde. Retomando o conceito adotado por nós de espiritualidade, que é o conceito do Consenso Internacional de 2013, a espiritualidade é tida como um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, através do qual as pessoas buscam significados fundamentais, propósito e transcendência, experimentam relacionar-se consigo mesmas, com a família, com os outros, com a comunidade, a sociedade, a natureza e o essencial, o sagrado. A espiritualidade é expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. Sabe-se que a relação do homem com a espiritualidade remonta ao período pré-histórico e, portanto, a espiritualidade é considerada uma dimensão humana. Uma vez que consideramos a espiritualidade uma dimensão humana, precisamos incluir a existência de outras tantas, e essa é a base fundamental para o cuidado integral do ser humano, ou pelo menos para a busca de cuidado integral do ser humano. Um outro aspecto importante no que diz respeito à multidimensionalidade é a relação mente-cérebro. Não há um consenso no que diz respeito à produção da mente pelo cérebro ou da mente existir como uma determinada instância do próprio ser que se comunica intimamente com o cérebro. Os cientistas, os psiquiatras, os estudiosos do assunto se dividem entre o reducionismo materialista, que propõe a teoria da produção. O cérebro produz a mente, o funcionamento cerebral produz a mente, e o naturalismo expandido e a teoria da transmissão, que diz que o cérebro funciona como um aparelho de TV, um computador capaz de decodificar os sinais da mente, de integrar e de transmitir. A psiconeuroendocrinoimunologia é uma área do conhecimento que traz uma visão integrativa da saúde, e essa visão inclui a multidimensionalidade. O avanço dos conhecimentos passa a incluir outros eixos, como o intestino-cérebro, pele, e também a epigenética, que estuda e deixa muito claro, muito patente, o papel do ambiente sobre a genética, o material genético, especialmente sobre os telômeros, que determinam o envelhecimento celular. Determina o envelhecimento, o encurtamento dos telômeros, determina a redução da multiplicação ou a multiplicação celular ineficaz, que diz respeito ao envelhecimento, em última instância. Psico-imuno-neuroendocrinologia, psico-neuroendocrinoimunologia ou psiconeuroimunologia são termos utilizados para definir esta área do conhecimento que estuda as interações entre processos psicológicos, neurais, endócrinos e imunológicos, num formato de rede holográfica, através da qual as informações passam em sentido bidirecional. O termo foi concebido
por um psicólogo, Robert Eder, entre os anos 70 e 80. E nos anos 90, ele foi divulgado mais amplamente através da publicação deste estudo, que deixava claro, descrevia o fato de que linfócitos produzem TSH e outras moléculas de comportamento neuroendócrino. Os componentes morfofuncionais desta rede psicoimunoneuroendócrina são o sistema nervoso, especialmente o sistema límbico e o hipotálamo, o sistema endócrino, notadamente a hipófise e adrenal, o sistema imunológico, mas também as emoções, a mente e a espiritualidade. Esses componentes, eles conversam entre si. É reconhecido, de acordo com esta área do conhecimento, é reconhecido um crosstalk bidirecional entre o sistema endócrino, o sistema imune e o sistema neural. De maneira que interferências são cuidadosamente ajustadas por loops de feedback que atuam simultaneamente com a intenção de manter o equilíbrio homeostático e o equilíbrio alostático. Desta maneira, um estressor, seja ele biológico, seja ele psicológico, estando presente, e eles continuamente estão presentes, ele atuará, por exemplo, sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso acionará não só neurotransmissores, mas também hormônios. Ele também produzirá citocinas e funcionará, então, como uma via de mão dupla com o sistema imune. O sistema imune se comunica com o sistema endócrino também com o sistema imune, porque alguns elementos do sistema imune possuem receptores para neurotransmissores, possuem receptores para hormônios, produzem hormônios. E com isso, esse sistema ele funciona de forma holográfica, contínua, simultânea e bidirecionalmente, com a perspectiva de realizar adaptações para que a homeostase e, se necessário, a alostase sejam mantidas. Os componentes da rede psicoimunoneuroendocrinológica conversam entre si. É um mecanismo chamado de crosstalk bidirecional. Citocinas, hormônios, fatores de crescimento, neuropeptídeos e outras moléculas intermediárias, chamadas no seu conjunto de moléculas de sinalização ou mensageiros, são a linguagem fundamental dessa conversa cruzada, fisiológica, que é capaz de regular de forma eficiente as respostas celulares a estímulos endógenos ou exógenos. O elemento central capaz de decodificar, integrar e distribuir informações na rede psicoimunoneuroendocrinológica é o cérebro, de forma tal que estímulos externos, sejam eles sensoriais ou ambientais, ou estímulos internos, como os estímulos metabólicos, imunológicos, as toxinas, por exemplo, ou ainda os estímulos cognitivos,
como emoções, pensamentos, memórias, são enviados para o cérebro. O cérebro decodifica esses estímulos, integra e distribui, através do sistema nervoso autônomo, ordens, mensagens para a execução de tarefas que nos diversos órgãos e tecidos buscam manter o equilíbrio. A fundamentação para este modelo fisiológico, ela se baseia em algumas evidências que vêm sendo catalogadas ao longo dos anos. Por exemplo, fibras nervosas simpáticas específicas em órgãos como o baço, timo e em gânglios linfáticos estabelecem contatos sinápticos com linfócitos. A lesão de estruturas cerebrais, como o hipotálamo anterior, resulta em supressão de respostas imunes. Citocinas produzidas por linfócitos e macrófagos têm efeitos sobre o humor e são capazes de ativar o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, com liberação de cortisol, que, por sua vez, funciona como o seu próprio regulador, como o seu principal regulador inibitório. Células da neuroglia produzem citocina. Linfócitos apresentam receptores para agonistas alfa e beta adrenérgicos, acetilcolina, cortisol, ACTH, CRF, insulina, GH, angiotensina, beta-endorfinas e opioides. Linfócitos e macrófagos possuem sistemas de aprendizagem e de memória. Mastócitos podem ser ativados em processos inflamatórios por neuropeptídeos, como adrenalina, noradrenalina e outros. Experimentos de condicionamento clássico, como os experimentos de Pavlov, podem suprimir ou intensificar a resposta imune, sugerindo a intervenção do psiquismo como modulador da função imune. Depressão maior está associada com elevações dos níveis de citocinas pró-inflamatórias circulantes. Basicamente, dois tipos de processos são capazes de romper essa rede. Os processos inflamatórios e o estresse. No que diz respeito à inflamação, especialmente os processos inflamatórios de baixo grau, e no que diz respeito ao estresse, o estresse crônico. Essas duas condições convocam adaptações contínuas. O estresse crônico atua sobre o eixo hipotálamo-hipófise adrenal e sobre todo o sistema endócrino, resultando em elevação dos níveis de cortisol, de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1, interleucina 6 e o fator de necrose tumoral, com o desenvolvimento de toda a cascata inflamatória. Um aspecto importante a ser considerado na fisiopatologia que envolve o eixo psico-imuno-neuroendocrinológico
é o conceito de alostase e o conceito de carga alostática. Nós temos bastante familiaridade com o conceito de homeostase, que diz respeito ao equilíbrio interno, que é o tempo todo almejado pelas funções orgânicas em geral. Mas a alostase, ela diz respeito ao esforço do organismo para manter a sua estabilidade fisiológica, na verdade, antecipando necessidades futuras, pouco antes que essas se manifestem. Para isso, elas realizam adaptações biológicas o tempo todo, contínuas. A premissa básica da alostase é a adaptação. Adaptação às demandas cotidianas, que requerem do cérebro continuamente a realização de pequenos ajustes fisiológicos, de maneira a promover o equilíbrio interno. Acontece que esse mecanismo adaptativo, bastante eficaz, por sinal, até certo ponto, ele tem um preço. Esse preço se chama carga alostática. A carga alostática corresponde ao desgaste acumulado consequente à exposição a estressores ao longo da vida. E cada vez mais a carga alostática tem sido utilizada para avaliar o desgaste sistêmico provocado pelas necessidades de enfrentamento, as necessidades de adaptação a mudanças, sejam elas físicas ou psicológicas. A alostase e o desenvolvimento da carga alostática são processuais. Nesse exemplo, que diz respeito à dor crônica, a sensitização neuroinflamatória evoca a recursividade fisiológica que envolve o sistema imune. O resultado disso são efeitos cognitivos e emocionais associados a efeitos físicos. No curto prazo, o que aparece é a hipervigilância e aumento da sensibilidade à dor e ansiedade. No médio prazo, perturbações do sono, dores crônicas mais difusas, depressão, introversão social, que poderão ocorrer em graus variados. No longo prazo, quando o sistema imunológico já é convocado continuamente à adaptação, surgem as maiores susceptibilidades a infecções, a doenças inflamatórias, também o envelhecimento precoce e, eventualmente, a morte. Um outro aspecto fisiopatológico de interesse no que diz respeito à rede psicoimuno-neuroendocrinológica é a hormese. Hormese vem do grego hormesis, significa estimular, e não é um termo novo. Ele foi usado pela primeira vez em 1943, ele é muito aplicado na farmacologia, por exemplo. Ele diz respeito à possibilidade de que um mesmo estímulo em doses baixas participe de um processo de fortalecimento do organismo, de um processo de desenvolvimento de recursos para o enfrentamento deste mesmo estímulo, de maneira que a pessoa possa dar conta, digamos assim, do processo, seja um processo inflamatório, portanto biológico, seja um processo de estresse psicológico. Entretanto,
Se este mesmo estímulo vem com uma dose que seja uma dose muito alta, naturalmente, por si só, ele vai causar danos sem que haja a menor possibilidade de reação ou de enfrentamento por parte do indivíduo. Quando pensamos em espiritualidade e saúde, nós temos evidências de que a religiosidade e a espiritualidade impactam desde a longevidade até o bem-estar. Existem muitas lacunas do conhecimento no que diz respeito a esses mecanismos, mas este olhar sobre a psiconeuroimunoendocrinologia nos aproxima mais de uma compreensão em relação a esses processos. Este é o modelo clássico de Kane, que diz respeito a vias a partir das quais e através das quais a religião, tomada aqui como sinônimo de espiritualidade, porque foi um modelo inicialmente concebido para pesquisa, então como que a religião pode, de alguma maneira, afetar o curso de processos de adoecimento ou mesmo atuar no sentido da prevenção dessas doenças, todas elas doenças crônicas não transmissíveis. Então, de acordo com esse modelo, a susceptibilidade genética, o gênero, a idade, a raça, a educação, a renda, esses fatores biológicos, mas também sociais, eles interferem diretamente na educação na infância. A educação na infância pode ter influência sobre alguns desses fatores. Esses fatores também atuam, têm um peso preponderante sobre valores e sobre temperamento. Os valores e o temperamento, eles também têm uma influência ou interferência sobre desordens mentais. Assim como a educação na infância tem interferências bastante significativas, às vezes decisivas, nas escolhas dos adultos. Quando se insere nesse contexto a religião, se percebe que ela interfere nas escolhas dos adultos, que ela interfere ou pode interferir na educação na infância e também nos valores e no temperamento. A religião tem uma influência direta sobre a saúde mental, especialmente no que diz respeito ao enfrentamento do estresse e a depressão. Sobre o suporte social, ela oferece suporte social decisivo para muitos mecanismos psicobiológicos, e a gente já pode entender isso por conta do que a gente pôde olhar em relação à psicoimunoneuroendocrinologia. E a religião também tem uma atuação direta sobre comportamentos saudáveis. Por sua vez, a saúde mental, o enfrentamento ao estresse e à depressão vai atuar diretamente sobre os hormônios do estresse, sobre o sistema nervoso e os dois juntos sobre o sistema imunológico. Aqui está a rede PNEI. Aqui está
aqui estão todos os mecanismos que nós vimos até o momento. A saúde mental também vai atuar diretamente na disposição do indivíduo para o autocuidado e, consequentemente, para a detecção precoce e aderência aos tratamentos em geral, assim como os comportamentos saudáveis terão estimulados pela religião, terão uma influência significativa na cessação do tabagismo, na redução de comportamentos de risco e nas drogadicções. Tudo isso será responsável pela prevenção ou pela minimização dos efeitos do adoecimento, em geral, que muitas vezes vem com o envelhecimento, mas que pode ser minimizado através da adoção de hábitos saudáveis, mudanças de estilo de vida, da aderência ao tratamento. Tudo isso pode ser impactado pela religião, pela religiosidade, na verdade. Esse é um outro modelo teórico do mesmo autor, de Kenny, que mostra todas essas possibilidades que a relação com o envolvimento espiritual trazem no que diz respeito ao desenvolvimento de valores humanos e, consequentemente, na redução de doenças mentais de todas as naturezas. Este outro modelo teórico tem mais ou menos a mesma proposta, mas foca principalmente o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Segundo esta revisão sistemática do mesmo autor dos modelos, do Harold Kenny, em parceria com o Dr. Fernando Lucchesi, que é um cirurgião cardíaco, os achados mostram que, exceto em situações de estresse psicológico agudo, então não se aplica estresse psicológico agudo, se aplica a processos crônicos, as intervenções envolvendo religiosidade e espiritualidade ou os níveis declarados de religiosidade e espiritualidade mais altos estão associados a níveis mais baixos de estresse, ansiedade e depressão, assim como a níveis mais baixos de marcadores pró-inflamatórios. Vejamos então alguns desses achados. A religiosidade e espiritualidade esteve inversamente associada ao estresse. Foram 75 estudos e em 46 deles, 61%, ficou demonstrado níveis de estresse psicológico mais baixos naqueles com maiores índices de religiosidade e espiritualidade. Apenas 12% dos estudos mostraram níveis mais elevados de estresse associados à religiosidade e espiritualidade. Em relação à ansiedade, essa relação também foi inversa. Dos 67 estudos de melhor qualidade que abordaram a relação da ansiedade com a religiosidade e espiritualidade, 55% deles demonstraram que quanto maiores os índices de religiosidade e espiritualidade, menores os índices de ansiedade. O mesmo ficou demonstrado em relação à depressão. Foram examinados 178 estudos considerados de mais alta qualidade e desses 178 estudos, 67% demonstraram que havia uma relação inversa entre
os índices declarados de religiosidade e espiritualidade com os índices de depressão. Em relação às citocinas pró-inflamatórias, notadamente a interleucina 6, foram encontrados 9 estudos nessa revisão sistemática e 56% desses estudos relataram relações inversas significativas ou uma redução na interleucina 6 em resposta a uma intervenção relativa à religiosidade e espiritualidade. Considerando a combinação de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, um estudo examinou os níveis de citocinas em 33 pessoas com doenças cardiovasculares, 33 pessoas idosas, idade média de 87 anos. E essas pessoas elas participaram de sermões semanais de 30 minutos por capelães durante 20 meses. Elas foram seguidas por 20 meses e dosados as citocinas. E o que foi encontrado nesse estudo foi que os níveis plasmáticos de interleucina 10 e interleucina 6 foram comparados a 26 controles sem intervenção e os resultados indicaram uma razão. Interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória, sobre interleucina 6, significativamente maior naqueles que ouviram sermões em comparação com aqueles que não ouviram sermões. Em 2009, Kang-Len publicou esse artigo, no qual ele questiona o que é mesmo a saúde. Já é tempo de deixarmos de lado o conceito fantasioso da Organização Mundial de Saúde, que fala dessa situação de total e absoluta harmonia entre todos os níveis do nosso ser, e podermos olhar a partir da psicoimuno-neuroendocrinologia e de todo o esforço adaptativo do corpo. Também a partir da relação da espiritualidade com tudo isso e dos seus impactos sobre a saúde, como sendo saúde a habilidade de adaptação. No desenvolvimento dessa habilidade, que é sinônimo de resiliência, a espiritualidade e a religiosidade têm um papel fundamental. Muito obrigada.